Olá, bom dia! Mais uma vez estamos aqui na Premier TV, canal 23 da NET e também pela Olé TV e pelas redes sociais. Mas inicialmente eu gostaria de saudar a cada uma, pedir licença para entrar na sua casa, pedir licença para entrar nas suas redes sociais e mais uma vez eu quero fazer um convite porque afirmo sempre, eu não consigo fazer um programa de televisão sozinho. E como que eu resolvo isso? Convidando você a compartilhar o nosso programa junto às suas redes sociais, aos seus grupos, mandando um recado para os seus amigos e assim nós vamos alcançar um número bem maior do que aquilo que nós estávamos pretendendo alcançar. Porque quando você está do meu lado, eu me sinto bem mais seguro. Eu quero agradecer o número grande de pessoas que se manifestaram durante toda a semana, desde a quinta-feira passada, quando nós recebemos aqui o vereador Cloni Capistrano, presidente do MDB e vereador da cidade de São José. Um grande número de pessoas elogiaram, deram sugestões, fizeram reclamações e aí é o direito também de reclamar, de posicionar, nos ajudar a melhorar cada vez mais. Mas o número de pessoas que participaram foi muito grande. Isso nos deixa muito felizes, mas ao mesmo tempo responsável, porque precisamos caprichar cada vez mais. Então, para você, uma boa quinta-feira, um bom começo de semana, que você tenha um final de semana maravilhoso, que o Papai do Céu abençoe cada um da sua família, ok? Hoje, mais uma vez, fazendo um novo programa Frente a Frente com Fernando Damasio aqui na Premier TV. E, como sempre, nós convidamos pessoas que fizeram e que fazem parte da sociedade da cidade onde se propõe a fazer. Hoje, nós convidamos o vereador Moacir da Silva, da cidade de São José, presidente da CCJ, da Comissão de Justiça da Câmara dos Vereadores, uma pessoa que participa da vida do josefense, uma pessoa que se dedica a fazer alguma coisa para melhorar a sua qualidade de vida. O vereador Moacir da Silva, ele nasceu em 1969. Ele é filho de Dário e da dona Mônica Gesser, pai de 5 filhos. Formado em engenharia sanitária, administração de empresa, pedagogia e pós-graduado em gestão hospitalar. Vereador Moacir da Silva, muito obrigado por o senhor ter aceito com o nosso convite. Muito obrigado em tê-lo aqui para uma conversa frente a frente com o Fernando Damasio. É um prazer estar aqui no teu programa, que é tão prestigiado, e eu queria cumprimentar as pessoas que estão nos assistindo e nos colocar à disposição, trocar um pouco de experiência, conversar um pouco da nossa vida, dessa história. E sempre tem sido a nossa pauta de nos colocar à disposição e pensar muito sobre essa cidade que a gente vive, o que é melhor para ela, de que maneira a gente pode contribuir. Só fazendo uma correçãozinha nos dados, eu Sim. Nasci em 63. Ah, 63? Eu fiquei muito feliz. Mas eu lhe dei o que eu fiquei muito feliz que tu me desse 6 anos aí de brinde, né? Mas a sua assessoria está lhe fazendo jovem o tempo todo, né? Mas isso é bom. Eles fazem a pauta da minha idade muito mais pelo trejeito do que pela idade mesmo. Eles omitem um pouco. Aliás, o senhor é um jovem, né? O senhor é um jovem. Eu já não posso falar isso, que o meu código de barra nem lê mais direito. Tá, vereador, certo. Mais uma vez, muito obrigado. O senhor, nós vamos fazer uma viagemzinha nos seus mandatos, nos seus trabalhos, na sua participação comunitária, na política, tudo isso nós vamos conversar com o senhor. O senhor foi o mais votado em 2008. O vereador com 2 mandatos, ocupou vários cargos na administração pública. Perfeito. Como secretário da Receita, Desenvolvimento Econômico, Planejamento, Finanças, superintendente, por último cargo, superintendente do Meio Ambiente. Isto lhe dá uma credencial de conhecedor do município, não? Sim, sem dúvida. E foram oportunidades que foram surgindo espontaneamente, não foi uma coisa assim planejada. Uhum. Na verdade, no primeiro mandato, eu fui eleito com a 2ª melhor votação do município. E surgiu o convite para a Secretaria da Receita. Lógico, de formação eu sou administrador e sou engenheiro. Uhum. Mas não era uma habilidade que eu tivesse exercido ainda. E eu tenho muita responsabilidade com aquilo que eu assumo e digo, eu vou dirigir, eu vou estar à frente de uma secretaria. Eu lembro que, na época, a Secretaria da Receita me parecia uma incógnita, porque o tributário é uma questão que tu tens que te aprofundar. E aí eu aceitei, e logo depois eu fiz um curso, exatamente para poder entender esse métier. Me incomoda muito dirigir alguma coisa que eu não é que eu não domine, mas que eu não seja conhecedor das principais bases daquela pasta. E assim começou na Secretaria da Receita, uma experiência fantástica. Eu lembro que na época nós tínhamos pego a cidade com 28 milhões de déficit, né?
E em um ano e meio nós tínhamos depois 38 milhões de superávit em caixa, com algumas medidas muito simples de serem adotadas. Logo depois nós pegamos a finanças e o planejamento, então foi uma crescente dentro daquela linha que nós estávamos exercendo. Muito mais tentando buscar fazer naquele momento uma Secretaria de Fazenda Municipal, que agregaria essas funções, né? E passou aquele tempo, depois eu fui, de fato, o secretário do Desenvolvimento Econômico. Antes desse momento, eu fui do Desenvolvimento Econômico. E no último, no Meio Ambiente. Isso dá para nós uma visão que me dá bastante tranquilidade, porque não conhecedor de tudo, mas pelo menos tu tem uma noção de cada área. Da área que é finanças, da área que é tributário, da área que é o pulmão, é o pulsar da cidade, que é a questão econômica, e também essa questão que é imprescindível numa cidade como a de São José, a questão ambiental, né? Trabalhar a variável, que eu achei que isso sempre me atraiu muito. Enquanto eu posso ter essa visão do desenvolvimento econômico, do PIB josefense, da necessidade de que isso esteja cada vez mais se atualizando e se modernizando e ampliando, para que a gente tenha a qualidade de vida que a gente quer na cidade. Por outro lado, as preocupações ambientais de preservação, de conservação, são imprescindíveis. Então, trabalhar nesse último momento, que foi em 2015, também no meio ambiente, foi extremamente enriquecedor, porque aí sim complementou uma gama de conhecimentos básicos que a gente já tinha. Então, dá uma boa visão, sim, sem dúvida. O senhor se referia, na sua resposta, à sua passagem pela Receita e Finança, e o senhor falava que quando chegou lá, encontrou com 28 milhões de déficit, depois deixou com quase 35 milhões de superávit. Certo. Mas o senhor tem um projeto de lei que autoriza os bons pagadores a terem desconto do IPTU, quando pagarem cota única ou em 2 vezes. Sim. Isso é uma forma de reconhecer os bons pagadores, porque senão vai encontrar aquele superávit, vai voltar para o déficit novamente. Existe uma corrente, e que eu defendo, que muitas vezes a melhor ação é aquela que flexibiliza e não aquela que aumenta a tributação. Veja bem, nesse momento nós não aumentamos 1 centavo em percentual algum em qualquer tipo de reajuste, a não ser aquele que era o progressivo normal da correção dos tributos. Mas se fez o quê? E foi uma experiência bem interessante. Eu estava visitando uma pessoa ali em Campinas, na verdade um alfaiate, e ele me falou: poxa, eu fico muito chateado. Eu disse: por quê? Porque eu pago o meu imposto todos os anos em dia. E depois, passa 1 ano, 2 anos, eu vejo algumas campanhas de refis e o mal pagador ele é prestigiado. Né? Não que eu seja contra o refis, porque tem algumas situações que tu tens que fazer um refinanciamento para que as pessoas possam atualizar a situação. E eu disse: mas o que o senhor propõe? Pô, que tivesse um benefício. E essa ideia ficou. Ponto. Ela ficou em stand-by. Numa segunda situação, a mesma pessoa me disse o seguinte: e eu junto todo o meu 13º para pagar em cota única o imposto, mas eu me aperto muito. E seria muito bom se eu pudesse pagá-lo em 2 vezes. Poxa, mas como é que vai existir uma cota? Isso foi uma ideia do contribuinte, de um foi contribuinte. do contribuinte. É isso, tu está aberto ao que as pessoas têm para te dizer. E muitas vezes as grandes sugestões, as grandes ideias vêm do contribuinte. Mas ele falou, eu pensei, como é que eu vou fazer? Perguntei para ele, uma cota única sendo paga em 2, já que única é 1. Né? E aí ele disse: não, mas isso me ajudaria. E foi onde foi levado a ideia para a administração de se fazer o seguinte, que a cota única possa ser paga em 2 vezes. Então, aquela pessoa que faz uma reservinha e quer começar o ano tranquilo, ele vai lá e faz em 2 vezes e consegue botar dentro do orçamento dele com tranquilidade. Ponto. Havia necessidade, então, daqueles que são os bons pagadores, então, de dar um adicional de até 10%, na época chegou a ser até 30%. Então, a lei aprovada, que nós encaminhamos via executivo para a Câmara, era até 30%, ou seja, tu pode deixar 30% quando tiver melhor, 20% e 10%. O que aconteceu? Nós observamos que a arrecadação do IPTU, ela aumentou, porque a base aumentou, o número de pessoas que não conseguiam acessar, acessaram, inclusive na cota única, e mais do que isso, interessante é que, pelo estímulo, as pessoas queriam pagar certinho, sabe por quê? Porque elas queriam acessar no ano seguinte o seu direito desse benefício. Então, são ideias simples
que a gente acaba recolhendo das pessoas. Mas isso virou lei? Virou lei. Hoje dá para pagar em cota única em 2 vezes? Em 2 vezes. Essa é uma lei estabelecida. E quem paga a cota única na cota única tem benefício de desconto? A cota única, na cota única, ela é igual à cota única em 2 vezes. Ou seja, a cota única ela tem 2 opções. Ou eu pago em 1 vez, ou eu pago em 2 vezes. Ponto. Agora, se eu sou um pagador que está em dia com os tributos municipais, com o IPTU, por exemplo, quando vem o pagamento, ele já vem com um desconto. Ah, já vem com desconto. Já vem. No bojo do porque carnê o sistema já calcula com o desconto. Perfeito. Então ficou muito bom. Né? E aí tu aumentas o quê? A capacidade das pessoas, elas são estimuladas né, a contribuir e mais. Poxa, num equilíbrio aí dos índices inflacionários como nós temos hoje, é muito fácil de perceberes que 10% é considerável. 20% é muito mais considerável. Então, realmente... Agora, já que nós estamos falando no carnê e na conversa vão surgindo as ideias, no ano que vem a Prefeitura está enviando para os seus contribuintes 2 carnês. Sim, do IPTU e dos resíduos sólidos, do lixo. Né? E eu acho que seria interessante o senhor, como que passou pela Câmara, foi aprovado lá, explicar como funciona um pouquinho para os nossos telespectadores, que esse programa vai rodar o tempo todo, né? Até porque ele é repetido amanhã, sexta, sábado. Uma explicação por que vai receber 2 carnês. Essa pergunta é fantástica, Fernando, porque olha só, hoje as pessoas recebem um único carnê. E dentro deste carnê está o cálculo do IPTU, que é o imposto, e mais a taxa, que é a cobrança do lixo. Certo? Ela é cobrada junto no carnê, porque facilita. Há cidades que cobram na fatura da luz. São José não. Ora, mas o lixo, assim como a água, como o esgoto ou como a energia, ele é uma prestação de serviço. Neste caso, quem presta esse serviço é o município. A luz, a água e o esgoto é concedido para uma outra empresa. No caso do lixo, não. A partir do ano que vem, o lixo vai receber, eu estou dizendo lixo porque resíduos sólidos, vai receber um carnezinho à parte. Então, a pessoa vai receber o IPTU, porque quem vai cobrar o IPTU, quem cobra isso é o município. Mas o lixo vai ser da empresa que vai gerir isso. Mas é importante a gente deixar claro, para as pessoas ficam muito preocupadas. Sim, o valor então vai aumentar. Isso, quando a lei passou na Câmara, ficou marcado e definido lá. Não pode aumentar mais do que o valor que as pessoas pagavam anteriormente, acrescido do período inflacionário e da correção inflacionária desse ano que passou. Então, é isso que eles vão receber para pagar em casa. Né? Então, muda um pouquinho para facilitar. Porque também as pessoas têm que entender que às vezes é uma dificuldadezinha que a gente tem. A gente olha o carnê e diz, aqui é o meu IPTU. E tem que considerar que lixo, ele é serviço prestado, ele é uma coisa diferente do IPTU. Ele só foi juntado para facilitar a cobrança e para otimizar. Hoje não. Hoje tem um contrato com uma empresa e essa empresa é que vai gerir e a gente deve então estar recolhendo. Tem uma situação também que é muito debatida aqui na cidade de São José e em outras cidades com relação ao lixo. Por exemplo, recebe uma taxação do resíduo sólido do lixo. E tem empresa que recebe uma taxação também nos mesmos valores pelo tamanho da empresa e não pelo número, a quantidade de lixo que produz. Por exemplo, a empresa de informática, ela praticamente não produz lixo, enquanto que um supermercado, uma oficina, produz uma quantidade bem grande. Existe um benefício, uma diferença para quem tem esse diferencial? Vê como a conversa é boa. Também, enquanto nós estávamos na Receita, essa era uma grande discussão de alguns empresários, porque o lixo, ele é difícil de tu mensurar. A água, tu mede num reloginho e ali tu sabes o consumo, certo? O esgoto é feito conforme o consumo da água, uma relação. Se a pessoa consome tanto de água, pelo menos X% vira esgoto. É meio que uma matemática, não digo forçada, mas é para ter um raciocínio. O lixo não. A não ser que os nossos caminhões, ou quem coleta, tivesse balancinha e pesassem de todos, o que até hoje tem sido uma coisa inviável. Ora, então, ele é feito pela metragem da construção ou mesmo do terreno. Mas algumas empresas, elas não geram resíduos. E na época também da Receita, nós encaminhamos para a Câmara uma lei que permitiu um benefício. Ela tem que provar o quê? Eu não sei o número da lei, porque são muitos números, mas o empresário pode procurar na Secretaria da Receita. Se ele comprovar que ele tem um sistema de reciclagem desse lixo
ou reprodução, ou recolocação no sistema de produção de todo o resíduo dele, ele entra com essa comprovação e há um abatimento em lei. Certo. Que, se eu não me engano, aí eu posso até estar mentindo no percentual, mas se eu não me engano pode chegar a 30% ou 50% de redução no valor. Olha só. Sim. E acontecia muito, por exemplo, com empresas que trabalhavam com madeira. E o corte da madeira, ele dá um subproduto que antigamente não se usava, hoje se usa. Então, se ela comprova, primeiro, que ela está reaproveitando, segundo, que ela tem um programa de reaproveitamento, terceiro, ou que ela destina a terceiros, uma empresa que recolhe tudo e dá a destinação, inclusive com contrato, ela tem como acessar esses benefícios. Algumas pessoas não sabem, mas esse benefício tem que ser requerido, entende? Porque a lei determina que tem que ser requerido. Então, beneficia. E a base de cálculo desse serviço prestado, infelizmente, ainda é metragem, área quadrada. Área quadrada. Né? O senhor tem uma formação também, no seu currículo, que é rico ali, na área da pedagogia, né? Hoje, o que se vê muito são as violências nas escolas, se verifica hoje o aluno agredindo a professora, o professor agredindo o professor e aluno. Hoje em dia parece que perderam um pouco a essência do que é ser aluno e o que é ser professor. Aliás, no nosso tempo era diferente, no meu mais ainda, bem mais, até porque puxão de orelha era igual café com leite, fazia até bem, né? O senhor tem um projeto de lei também que fala sobre a violência nas escolas dos professores. Tem um projeto que institui a informação sobre violência nas escolas. Como funciona isso? Na verdade, ele foi uma lei que permitiu que o Executivo estabelecesse um sistema de informação com relação à violência no ambiente escolar, de ambos os lados. Porque uma coisa bastante clara que é importante que quem nos assiste, que a sociedade comece a fazer um debate claro sobre isso. A educação formal, ela está nas escolas, mas uma educação de princípios e de valores e de hierarquia e de respeito, ela vem de casa, a base vem de casa. Não é que se perdeu um pouco isso. E eu te diria, até vou fazer a afirmação de novo, isso se perdeu sim, mas porque o modelo do econômico mudou. Hoje, a maioria das mulheres participam economicamente das mães na construção do orçamento. E muitas delas passam o dia todo fora. Né? E voltam no final do dia e ali faz-se o que se pode. Né? Nós temos um monte de lares em que as mulheres são as responsáveis. Então, tem uma diferença bastante grande daquele formato que nós nos habituamos lá atrás. Essa é uma característica que tem gerado algumas anomalias, eu digo aí, que tem que ser resgatada. A família tem que puxar para ela qual é a sua responsabilidade. Então, os meus filhos foram educados agora. O senhor é adepto, então, de que o professor ensina, a família educa? Eu sou adepto de que, sim, só que mais amplo, o professor também educa. Porque o seu modelo, o seu exemplo, o seu jeito de ser, ele educa. Só que ele tem que ser olhado como alguém que ele é um referencial. E essa referência ela deve ser olhada pelo poder público, tanto que ele tem que ser muito valorizado, quanto pela família, quanto pela própria comunidade escolar. Ele tem que olhar o professor, esse é uma referência, e o professor tem que vestir essa roupa, né, sabendo que ele carrega em si uma imagem muito mais ampla do que ele. Eu, Moacir, sou eu, Moacir, mas eu, professor, sou muito mais do que eu, Moacir. Perfeito. Então, eu tenho que ter essa consciência bastante ampla desse profissional. Perfeito. Neste sentido, o sistema foi exatamente para que as escolas possam levantar as possíveis agressões e violências, tanto ao professor quanto com o aluno, para que a gente tenha planos de educação, de prevenção, para diminuir o máximo possível e chegar numa modelagem escolar que a gente defende. Perfeito. Nós estamos tendo um privilégio muito grande aqui de receber o vereador Moacir da Silva, vereador da cidade de São José, uma pessoa que tem um currículo que coloca inveja em muita gente, mas isso, pelo que eu conheço ele, não lhe deixa envaidecido em nada, e nós estamos tendo o privilégio de conversar com ele aqui. Nós vamos ao nosso intervalo musical, estou falando musical porque eu faço rádio, é engraçado, né? Tu não... Está perfeito. Mas assim, nós vamos falar sobre um projeto de lei, e eu gostaria que o senhor respondesse no segundo bloco, que também hoje se fala muito sobre assédio sexual, assédio moral, mas o assédio moral também é uma coisa que está muito em evidência, né? E o senhor tem alguma coisa dentro
dos seus projetos, falando sobre assédio moral entre servidores da administração. Eu gostaria que o senhor depois, no outro bloco, respondesse, e nós vamos ao nosso intervalo comercial e voltamos em seguida. Até já. A Premier TV você conhece, porque ela é 100% regional de verdade. E nossos apresentadores têm a cara da nossa gente. Aqui você vê entrevistas, especiais, esportes, entretenimento e informação. Venha fazer parte dessa família. Premier TV é pra você. Olá, estamos de volta para mais um bloco do programa Frente a Frente com Fernando Damasio aqui na Premier TV, canal 23, pela OLED TV e pelas redes sociais. Mais uma vez eu quero agradecer a sua participação, a sua colaboração, a sua audiência, a sua preferência de estar aqui comigo nesta quinta-feira, ao vivo e a cores, direto para você. Olha, no bloco anterior nós conversamos com o vereador Moacir, já estávamos conversando com ele, mas eu quero fazer um esclarecimento. Muitas pessoas perguntam para mim por que eu estou convidando essas pessoas. Olha, no ano que vem é um ano político e eu sempre fui contra de qualquer pessoa que se acha um líder se candidatar. Às vezes não sabe nem escrever, não sabe nem interpretar um projeto de lei. Então eu estou procurando trazer pessoas aqui para deixar você bem mais informado, para que você escolha os representantes, para que nós não tenhamos problemas como nós tivemos lá na Câmara dos Vereadores de Florianópolis, onde o UFC comeu solto essa semana, a pauleira comeu solto essa semana, uma vergonheira, todo mundo olhando para o seu umbigo, e nós queremos trazer pessoas aqui que esclareçam as suas dúvidas, que ajudem você a escolher melhor os seus representantes. Nós estamos na área política nesses primeiros momentos, nesses primeiros programas, para que você tenha a tranquilidade, onde nós vamos levar com essas pessoas, com o conhecimento que tem, as suas informações, as suas experiências, para você ver também que o vereador ou o deputado, ele só não vai na Câmara segunda-feira ou quarta-feira fazer uma hora de sessão. Ele fica participando da vida das pessoas. E nós não temos problema nenhum de mostrar o que essas pessoas fazem. Até porque nós queremos uma qualidade política bem melhor e uma qualidade bem melhor de vida para você, ok? Feitos os esclarecimentos, vereador, eu gostaria que o senhor falasse sobre o que nós conversamos na parte anterior, sobre o assédio moral entre os servidores da administração pública. O que o senhor quer com isso? Olha só, a população espera que o servidor público ele seja o mais preparado, o mais acolhedor e o mais eficiente possível. Certo. E isso é claro. Uhum. O princípio do serviço público, ele preza inclusive por isso. Uhum. Tanto que ele dá uma determinada blindagem para que o servidor possa fazer o que é correto, independente das correntes que possam ocupar o cargo naquele momento. Uhum. Eu posso ter uma administração que queira algumas coisas que o servidor público concursado, por isso que ele é estável, a estabilidade é um princípio para garantir isso, ele não aceite porque não é um princípio administrativo. Por outro lado, nós observamos nessa época de que havia muita pressão sobre alguns servidores e muita reclamação de que eles estavam desamparados com relação a uma lei de assédio moral. Porque a gente fala muito do sexual, uhum, e o moral não. E às vezes o assédio moral ele é uma coisa muito disfarçada de coordenação, disfarçada de autoridade, mas não, ele vai desqualificando o servidor, ele vai o tornando tão para baixo, tão doente. É uma doença silenciosa. Exatamente. Ele vai matando ele na sua potencialidade, na sua capacidade, inclusive na sua inteligência, no seu desejo de fazer a coisa correta, uhum, e de impedir que as coisas não corretas aconteçam. Por isso que foi, inclusive, na discussão com os próprios servidores, que a gente propôs uma lei exatamente de proteção do servidor com relação ao assédio moral. Uhum. E esse tipo de violência que não é física, mas pode ser física, mas muitas vezes ela não é física,
mas que ela protege nesse sentido. Visando o quê? Visando a proteção do ser humano, servidor, mas também a qualidade do serviço que ele tem que prestar. Então, por isso que ela foi estabelecida. Ela estabelece uma série de critérios que o próprio executivo ficou de regulamentar e uma comissão que cada vez que o servidor se sentir atacado moralmente, nesse sentido, ele faz a sua observação, ele é protegido, né, no seu serviço, ele é protegido a sua identidade e é feita a investigação, dando a ele essa proteção e essa blindagem que o poder público deve dar para que ele exerça melhor o seu trabalho. O senhor é um homem que também tem uma participação em várias partes da sociedade, família. O senhor também tem um projeto de lei que institui a Semana da Prevenção da Gravidez da Adolescência. No nosso tempo, casava com 22, 23 anos, já era guri, ainda não estava bem preparado, e pegar na mão e beijar na boca só depois do casamento, relações sexuais só depois de provar que realmente casou. Hoje a adolescência, a juventude está um pouco diferente da nossa, né? E o senhor está preocupado com essa gravidez na adolescência? Os dados, eles são assustadores. Na cidade de São José, na grande Florianópolis, no estado de Santa Catarina, e os percentuais, muitas vezes a população não conhece. Ora, a lei ela foi criada exatamente para que a gente comece a fazer um enfrentamento com conscientização. Certo. Ela é o objetivo o quê? Que a gente trabalhe nas escolas, que a gente trabalhe com eles exatamente algumas modelagens. Tu fosse muito claro, Fernando, quando tu falou que nós vivemos um tempo que talvez as pessoas digam, pô, mas aquele tempo ele era muito enrijecido, ele era muito complexo no sentido do rigor. Por outro lado, hoje nós vivemos num outro tempo em que tudo é muito aberto e muito liberado. E não dá nem a opção de quem quer ter um modelo mais aprecatado, eu vou dizer assim, porque eles sofrem, entre aspas, um bullying social de que esse modelo não serve. Sim, sim. Então, a lei ela vem exatamente para que a gente possa avançar nessa população que é muito aberta ao debate. Né? Os adolescentes, os jovens e os adolescentes, e trabalhar todos os possíveis riscos, a interrupção de sonhos, os teus projetos de vida que ficam comprometidos. Nós estamos falando de gravidezes que às vezes acontecem com menina de 11 anos. É verdade. Com menina de 14 anos que já está na segunda ou terceira gravidez. Aliás, para exemplificar, eu fui outro dia levar o meu neto num consultório, ele tem 1 ano, e chegou lá a menina assim, vem aqui com a mamãe. Eu procurei alguém para ver se achava a mãe. Aí deram para... Mas tu é a mãe dele? Que idade tu tem? 15 anos. Já o menino de 1 ano e pouco. Sim. Quer dizer, ficou grávida com 13, ganhou com 14, estava com 15, 16, então não que seja ruim, até porque vão crescer juntos, mas se tiver uma estrutura, mas que não está preparada, não está. Claro, e a questão é assim, a questão é como é que essa família, como é que esse núcleo vai receber isso, e mais, eu tenho que ter 2 olhares. Um olhar é para o próprio adolescente, né? A questão do estudo dele, a formação dele, a questão profissional dele, onde ele queria chegar, os sonhos, o que ele queria conhecer, onde ele queria interagir, porque tem uma série de coisas que não são só estudo e trabalho, que é o crescimento de um ser humano mais amplo, certo? A gravidez não é que ela acaba com isso, porque a gravidez é uma bênção. Um filho é uma bênção, ele não pode ser um peso, um fardo, mas no momento certo, na situação certa, no preparo certo. Por isso é importante que se trabalhe isso nas escolas, para que as pessoas, primeiro, conheçam a si, conheçam o seu corpo, conheçam as suas reações e quais possibilidades que se tem de, em algum momento, eu canalizar as minhas energias ou eu evitar que eu tenha uma gravidez, ou outras conversas bem abertas. O meu modelo pode não ser esse, eu não quero que seja estabelecido um modelo que muitas vezes hoje se coloca e se impõe. Então vai muito dessa discussão. Então a conscientização era exatamente para que a gente possa diminuir isso aí e que toda gravidez seja desejada, pensada, planejada, porque primeiro eu vou ter um ser humano que vai nascer dali muito mais equilibrado, porque nós temos uma vida que é uterina, e isso tem reflexo na nossa história toda. A minha vida lá dentro, por mais que eu não tenha consciência, eu carrego uma série de sentimentos que eu vivi, que a minha mãe viveu lá.
certo? Então, esse ser já vem carregado com uma série. Agora vamos ver outras questões sociais, né? O sustento dessa criança, né? A colocação dela depois em ambientes saudáveis, né? Como é que ela vai ser criada no dia a dia? Só tem um jeito. É aí que eu quero entrar aqui também, que o senhor continue na sua fala, que às vezes a estrutura da criação dessa menina mãe com essa criança recém-nascido, de repente a gente começa a ver crianças desnutridas, que também é uma preocupação sua, né? Sim, sim. Foi um outro projeto que teve, que foi a preocupação com a nutrição infantil, principalmente nas escolas. Exatamente por isso, e também por isso, né? Porque olha só, uma criança, ela bloqueia os sonhos da criança-mãe, por mais que ela tenha trocado os seus brinquedos, os seus sonhos por uma criança efetivamente ali, que pode ser que dê carinho, mas tem consequências drásticas que cada um que está assistindo sabe melhor do que eu, tão bem quanto nós aqui. Agora, esse outro projeto foi exatamente com a preocupação do que a gente serve para as nossas crianças nas escolas. Né? Então, a busca de uma alimentação saudável e equilibrada. Por isso, nós temos uma semana que foi uma lei de conscientização com relação à alimentação saudável para as crianças, nas escolas e também para refletir nas casas. Porque existe muito de o que é saudável, como fazer as crianças gostarem daquilo que é saudável, que parece que o que é saudável está sempre atrelado a um adjetivo do que é ruim, e não é verdade. Vai muito de que maneira a gente faz, como é que a gente elabora, como é que a gente trabalha. Mas os possíveis reflexos disso na vida adulta de uma pessoa que vai ter qualidade de vida, e são reflexos, inclusive, no sistema de saúde, porque se eu tenho uma boa alimentação, se eu tenho essa preocupação, o sistema de saúde, sem sombra de dúvida, ele tende a ser menos carregado com problemas que eu resolvo nessa parte. Então, é uma lei que quis ampliar também essa discussão, porque eu sempre defendo que a nossa maior arma para enfrentamento das discussões, dos problemas, é exatamente o debate, a conscientização e as discussões. Saindo um pouquinho agora da criança, a mãe criança, e entrando agora na área do jovem. O senhor tem um projeto de lei que cria a empresa amiga do jovem. O que significa isso? Veja bem, eu trabalho com jovens desde os 15 anos. Né? Eu estou com 56. E nós trabalhamos com jovens na parte da formação. Eu sou católico e tenho um grande respeito por toda a formação espiritual de todas as igrejas e religiões. Mas sempre se percebeu essa necessidade de trabalhar valores, isso tudo, com a juventude. Para se ter ideia, desde então, todos os anos a gente promove grandes encontros, grandes retiros de formação dessa juventude para tentar canalizar. Isso é uma coisa importantíssima. Eu defendo que o ser humano, ele é diversas variáveis. Ele tem que estar muito bem solidificado na questão familiar, na questão profissional e na questão espiritual. Não importa como tu concebas o espiritual. Ponto. Ora, por mais que tu trates e trabalhes nas comunidades de todas as regiões que a gente trabalha nessa questão de formação do ser humano, do jovem como tal, nos seus valores, há uma necessidade em algum momento dele ser inserido e incluído. Ele estuda, e hoje, por mais que tenha um jovem aprendiz, e as empresas já têm uma obrigação pelo jovem aprendiz de um percentual que ela tem que aplicar, né? Acima de 100 funcionários, X% tem que ser jovem aprendiz. Perfeito. A lei é boa. O que nós queremos é muito mais do que a lei. É o desejo da empresa se ver como um papel social. Ela tem um papel social, e um papel social importante. Eu estava conversando ontem com duas empresárias, amigas minhas, uma do ramo da tecnologia e uma do ramo moveleiro de decoração, e elas estavam me falando exatamente que de um desses encontros que nós fizemos, elas perceberam a importância delas de captarem 2 jovens, né, e colocarem e ajudarem, porque estão passando uma dificuldade, inclusive em casa. Eles têm que começar a ganhar para sustentar a sua família e de estar inserindo. Essa lei ela vem tentar estimular as empresas, não naquilo que é obrigação legal, e sim além da obrigação legal. Então, as empresas que atingirem 1% acima da obrigação legal do jovem aprendiz, elas ganham esse selo de amiga do jovem. E mais, a lei ela permite ao executivo estabelecer alguns benefícios tributários, inclusive as empresas que atingirem isso.
tem um viés muito claro aí. Nós incluímos essa juventude, nós permitimos que com ela incluída no mercado de trabalho, ela comece a fomentar uma série de questões, seus sonhos, seu sustento, o acesso a algumas coisas que ela quer, né? Eu diminuo a pressão, né, da marginalidade, eu diminuo a pressão de deixar exposto uma população que está exposta aos agentes agressores aí, traficantes do consumo de drogas. Então, no contexto todo, ela é uma lei bastante eficiente dos dois lados. Então, o município não perde, mas a empresa também se sente, poxa, eu faço parte desse contexto, eu sou parte dessa sociedade. Então, uma parte disso tudo que eu tenho que devolver, eu devo devolver. Mas eu não gosto nunca do adjetivo obrigação. É muito melhor o adjetivo adesão. Eu sinto que isso deve acontecer e por isso eu faço. Certo. Por isso que a lei vem tentar chamar aqueles que por vontade própria, ou consciência, ou entendimento do contexto social, vêm dessa maneira. Nós estamos tendo a satisfação de conversar com o vereador Moacir da Silva, um vereador atuante na cidade de São José, que está nos dando uma satisfação muito grande em tê-lo aqui e mais feliz ainda por você estar recebendo as informações que são boas para a sua vida. Nós vamos falar no outro bloco sobre um assunto muito sério, que é como que nós estamos preparando o quintal da nossa vida. O que eu quero dizer com isso? Nós vivemos num mundo aberto. Nós vivemos respirando a chuva, o trovão, o sol, isso tudo diz respeito ao meio ambiente. O vereador Moacir da Silva já foi superintendente do meio ambiente na cidade de São José, na qual também eu já fui superintendente do meio ambiente. Então nós vamos falar no próximo bloco sobre o meio ambiente. O que se está fazendo por intermédio de lei para cuidar do seu meio ambiente, do nosso meio ambiente, e o que você também pode fazer para cuidar do seu meio ambiente. Não é só o político, não é só a lei, respeitando cada um e fazendo com que nós possamos deixar para as gerações futuras um meio ambiente bem melhor do que nós recebemos das gerações anteriores. Por isso, eu convido você a acompanhar no próximo bloco o debate sobre meio ambiente com o vereador Moacir da Silva. Até já! A Primer TV você conhece, porque ela é 100% regional de verdade. E nossos apresentadores têm a cara da nossa gente. Aqui você vê entrevistas, especiais, esportes, entretenimento e informação. Venha fazer parte dessa família. Primer TV é pra você. Olá, estamos de volta para mais um bloco do programa Frente a Frente com Fernando Damasio, hoje nesta quinta-feira, dia 28 de novembro, já acabando o mês de novembro. Mas quero dar um recado aos homens. Novembro Azul não termina a campanha e a sua consciência agora no dia 30. Não fiquem em conversa de boteco dizendo que isso não é assunto para mim. Não vai ser mais macho ou menos macho indo lá falar com o médico. Até porque, quando você detectar essa doença silenciosa, você vai dizer, a cigana leu a minha mão errada. Não me contaram a verdadeira história. Então vai lá e conversa com o médico. Deixa de ser otário. Vai lá, ok? Nós conversávamos no bloco anterior sobre meio ambiente. O que nós estamos fazendo com a nossa terra? O que nós estamos fazendo com a nossa rua, com a nossa vila, com a nossa cidade? O que nós estamos fazendo com o quintal da nossa casa, que é a nossa vida? O que nós estamos preparando para deixar para os nossos filhos? Estamos conscientes do que estamos fazendo? Ou estamos dizendo, isso pouco importa, que daqui a um pouco eu morro, vou deixar isso tudo aí, não quero nem saber o que acontece? Isso é uma irresponsabilidade. Você tem filho, você tem neto, e você precisa deixar a sua história bem contada, num ambiente bem melhor do que nós encontramos. Vereador, meio ambiente para o senhor, o que significa? Nossa, meio ambiente para mim ele é a variável mais importante no contexto atual, avaliado dentro das características que ele tem que ser avaliado. Tu falaste certo, e nós vivemos na cidade de São José, ela é geograficamente um dos menores municípios que tem, ele tem 116 km², ele é minúsculo, mas ele tem a maior concentração
populacional do estado de Santa Catarina. Só para você ter ideia, ele perde só para Balneário Camboriú na alta temporada. Então é aqui que se concentra a maior densidade populacional do estado. E o espaço dele vazio, ele é cada vez menor, certo? Porque tem uma pressão que é econômica, uma pressão que é do desenvolvimento, mas também tem uma questão que é a pressão da qualidade ambiental que a gente tem que oferecer. Uhum. E ele é muito amplo, essa questão do meio ambiente. Ele trabalha, lógico, o ser humano dentro dele, mas a questão da preservação e conservação das florestas, a biodiversidade, a questão dos nossos mananciais, a questão dos nossos terrenos, a nossa produção de lixo, né, que não é lixo, é de resíduos. O que fazer? Essa questão da consciência frente à questão do meio ambiente. Porque o meio ambiente, ele tem os seus recursos, eles são esgotáveis e muitas vezes não retornáveis. Né? Não produz água, a água está. Então, nesse sentido, ele é de essencial importância. Por outro lado, ele é bem mais amplo, esse conceito. Eu tenho que preservar até que ponto, né? Conservar até que ponto e que equipamentos eu vou oferecendo para aumentar essa consciência, né? Do não gerar, do reduzir, que são os R's aí dos resíduos sólidos. Eu tenho sempre dito uma coisa, e eu faço em casa, eu tenho que voltar à pedagogia da nossa avó. Uhum. A minha avó, quando ela comprava um potezinho de margarina, que era raro, aquele potezinho, quando sobrava, ela lavava, guardava, e era um potezinho para guardar outras coisas, resto de comida. Exato. Aliás, até hoje ainda se usa muito. Aliás, eu uso. Mas hoje a nossa consciência ela tem que ser outra. Lá existia consciência, mas era muito mais pela raridade e como o plástico e os potes eram poucos, então se guardava aquilo. É verdade. E tinha uma coisa de economia do saquinho plástico que eu guardava. Aliás, eu ia para a aula com meu material dentro de um saquinho de arroz de 5 quilos, que a gente conseguia, então fazia ali, era uma sacolinha, perfeita. No começo, depois já deu um... Então, vejam bem, onde é que muda essa variável quando se fala do meio ambiente? O meio ambiente começa dentro da minha cabeça, da minha consciência, frente aos recursos que eu vou consumir. Então, tudo tem que ter uma racionalidade. A água que eu estou consumindo, olha só como ele começa do mais simples ao mais amplo, né? Como é que eu faço o meu uso quando eu escovo os dentes? Eu deixo a torneira aberta, eu fecho... Não, mas isso não muda, muda muito. A torneira que pinga, a água que eu uso na lavação, né? A água que eu poderia reaproveitar. Vamos lá. Aquilo que eu faço e sobra, né? Que eu estou produzindo de alimento e sobra, eu reaproveito, eu reencaminho, eu reconduzo. Os meus recicláveis, os potes e aquilo, o que eu faço? Eu, pelo menos, eu separo, eu entrego para uma coleta seletiva, eu tento, dentro da minha casa, reaproveitar aquilo. Veja, eu estou vindo da unidade. Se eu não começo na unidade, não adianta eu falar socialmente no meio ambiente. Porque ele é um fracasso, o meio ambiente social. Agora, dali, eu avanço para um campo maior. Eu tenho que equilibrar os interesses entre aquele que quer empreender, apesar de que o conceito de empreender hoje já é bem mais moderno e amplificado. Eu não posso imaginar que empreender é assim, a qualquer custo eu vou botar a minha empresa, a minha fábrica e o meio ambiente tem que declinar. Não, isso não existe mais. O que existe é o seguinte, eu quero trabalhar a minha atividade econômica, que vai gerar um equilíbrio ambiental, gerando emprego, vamos lá, gerando qualidade de vida, auxiliando no contexto social, e mais, preservando o meio ambiente, qualificando onde ela está inserida e evitando que os rejeitos que ela possa produzir sejam jogados no meio ambiente para danificar. Vejam que são diversas variáveis que entrelaçam. Então, o meio ambiente é muito mais amplo do que o verde, do que a água. É verdade. Né? Nós estávamos conversando, no outro momento, estava conversando contigo, Fernando, sobre a lei de bens imateriais que nós temos. Mas tu pode dizer, o que tem a ver uma lei de bens imateriais de uma cidade com o meio ambiente? Tudo. Porque também cultura, costumes, tudo isso tem a ver com o meio ambiente. E essa lei fez o quê? Que a gente conseguisse tombar os saberes, os fazeres, os sabores dessa nossa sociedade. Então, vamos lá. Por exemplo, o pirão com peixe. Né? Eu já vou voltar no meio ambiente específico, mas só para ver como ele é amplo. O pirão com peixe ele é um costume nosso, do açoriano, dessa região. E se nós formos deixar, daqui a pouco isso vai se perdendo.
E isso, então, tem que ser, de alguma maneira, protegido, esse conhecimento, essa culinária. A festa do divino, né? A festa do Senhor dos Passos, são conhecimentos que vêm da cultura dos nossos antepassados e que deve ser preservado. Essa mesma preservação e conservação, ele tem que ter o olhar do meio ambiente. Eu posso estabelecer a minha atividade econômica? Posso e devo, porque ela vai gerar qualidade, ela vai gerar um bom ambiente para as pessoas, porque o ambiente ele é feito para as pessoas, mas o ambiente ele não é feito para as pessoas que estão aqui, eles são feitos para as pessoas que estão aqui também e para aquelas que hão de vir. Perfeitamente. E a minha ação hoje pode inclusive encurtar isso. Muito. A Terra já tem dado alguns sinais de que existem desequilíbrios que nós vamos levar, porque ela leva muito tempo para dar os sinais, mas igual tempo para depois recuperar. Perfeito. Então, tem coisas que não, se nós não cuidarmos agora, não vai ser nem a geração dos meus filhos e dos meus netos que vão conseguir recuperar. Perfeitamente. Então, esse olhar a gente tem em cada ação nossa. Então, para mim, o ambiente ele é de uma importância bastante grande, mas saindo do individual, né, do dia a dia, da minha atividade, daquilo que eu faço, que eu promovo, e eu tenho dito, inclusive, em casa para os meus, né? Nem que tu faças todo o processo de separação e reciclagem e que na rua não tem, que tu leves para algum lugar, ou que tu, só por questão de educação, tu já trabalhes. Então, ela é uma questão bastante importante e ampla. Agora vamos entrar na área da política. Política. Da política. Nós estamos com tempo aí já quase indo para o final do programa, mas conversar com o senhor teria que ter 2 horas. Obrigado. Eu vou para o final do programa perguntando ao senhor, o senhor é do PSD, com essa modificação de janela para lá e janela para cá, o senhor continua no PSD? Sim, sim. Nós não temos nenhuma perspectiva de saída. É lógico que eu sempre digo assim, um partido político, ele tem que conseguir contemplar os teus princípios e os teus valores e o teu desejo frente a um projeto de cidade e um projeto de governo e de cidade. O senhor é do PSD, do partido da prefeita Deliana. Sim. Deliana diz numa entrevista agora recentemente no jornal Correio aqui de São José que tem 3 candidatos dela no PSD. Seria o Orvino, o senhor e a Mary. Se caso escolhido pela Deliana um outro nome que não seja o senhor ainda continua no PSD? A nossa conversa, eu acho que ela era um pouquinho mais ampla nesse sentido. A gente sempre Se o senhor também achar que não deva responder, para Mas não tem problema nenhum. Não tem pergunta que não deva ser respondida. Não tem problema. Eu defendo que a gente faça todas as construções em conjunto e todas as discussões em conjunto e que o foco seja o que a população quer, o que a população espera, o que essa cidade precisa e qual é o perfil que essa cidade precisa para este momento, para agregar a ela aquilo que ela merece e pode ter. Porque uma coisa é o que é São José. Nós estamos falando da 4ª população do Estado, Exato. da 5ª economia, que oscila entre 5ª e 6ª economia, de uma pujança inquestionável. Até onde pode chegar na qualidade de vida dessa cidade? Agora, vamos lá, que projeto nós temos para a cidade em si, em todas as variáveis que nós já discutimos? Meio ambiente, desenvolvimento econômico, né, a questão saúde, a questão bem-estar, a questão animal, né, que é uma questão importantíssima. Esses projetos todos que essa cidade quer para ela, dizendo que esse é o projeto de cidade que ela quer, porque ela quer o quê? A melhor cidade possível para os seus, mas para isso ela tem que ter recurso, tem que ter estrutura. Essa é a discussão. Qual o perfil que se adequa, quem nós desejamos que possa conduzir esse projeto? Isso eu defendo. Nessa discussão, indiscutivelmente, nós estamos dentro. Dentro de tudo que se falou aqui, desde o começo do programa, o senhor, em poucas palavras, para nós irmos depois a uma outra parte que está reservada. O senhor, pela sua forma de falar, o senhor é candidato a prefeito? Sim, o nosso nome é um nome colocado como pré-candidato a prefeito, sim. Certo. Nesse momento. Nós julgamos, Damásio, que tem um momento da vida que a gente tem que colocar o nome à disposição dentro de um projeto que a gente defende e acha interessante para a cidade. Em poucas palavras, para nós, em bem curtas palavras, em caso eleito prefeito, como fica a beira-mar de São José? Para ou continua?
Beira-Mar São José. Porque para lá e para aqui, há lugar nenhum que leva a nada. Mas, imagino, hoje não conseguiríamos mais viver sem a Beira-Mar São José. Exatamente. Continua com um estudo sério, mas chamando todos os atores a discutir para que não tenha um bloqueio ali na frente, como aconteceu o judicial, buscando os parceiros para viabilizar. Em poucas palavras, rápido, porque nós discutimos isso aqui bastante, inclusive na rádio, e eu sou um defensor daquele grupo de pessoas que moram em torno da estação de tratamento. Aliás, não é estação de tratamento de esgoto, coisa nenhuma. Aquilo ali é o armazenamento de coisa ruim ali em Potecas. O senhor prefeito com a caneta na mão, o senhor chama a responsabilidade da prefeitura? Sem dúvida. Sem dúvida. Da Casan, melhor falando. Da Casan por quê? Porque ele é um serviço concedido. Então, o poder público tem que determinar o que não quer e o que quer na sua cidade. Pode existir? Pode. Porque o tratamento de esgoto nós temos que tratar, é um rejeito nosso, né? Mas a modalidade e o impacto na vizinhança não pode ser aquele que nós temos lá hoje. Porque ali é uma ofensa pessoal. Aquilo ali é uma ofensa e um dano à saúde, um dano ao meio ambiente. O senhor viu o que acontece com aquele ácido que sai dali nas ferragens? Sim, é uma loucura, né? Exatamente. Bom, nós, em poucas palavras, também já queremos ir para outra parte que está reservada para o senhor. Coronel Moisés, dá certo ou não? Olha, eu acho cedo ainda para avaliar, apesar que está fechando o primeiro ano, né? Mas tem algumas correções a serem feitas, eu acho que bastante sérias, porque o estado de Santa Catarina ele é ímpar e diversas variáveis, então não dá simplesmente de nós termos só boas intenções. Perfeito. Nós temos que ter boas intenções, uma boa equipe e um mergulhar bastante sério ali em cima. Então, fundo partidário é legal ou imoral? Ele é legal e imoral. Imoral. Os dois juntos. Porque ele é legal, está estabelecido em lei. Eu acho imoral, ele até poderia ser moral se não fosse o volume aportado lá. É indecente. Mas eles fizeram uma economiazinha agora, era 2 bilhões e 700, passaram só para 2 bilhões e meio. Aliás, você não entendeu errado, não. São 2 bilhões e alguma coisa. Então é lamentável. Mas se você chega lá e pedir uma salinha de aula, dinheiro para isso não tem. Olha, nós queremos agora participar um pouquinho da vida do vereador Moacir, da figura do Moacir, uma pessoa que nós temos um relacionamento de amizade muito grande, fazemos questão de permanecer, mantê-la, até porque o senhor, quando eu digo que sou seu amigo, é uma referência. Então, quero dizer que me sinto muito bem como seu amigo. E o orgulho de tê-lo aqui. Nós temos umas fotografias, umas fotos. Essa foto aí, o senhor participa muito da igreja, né? Participo bastante. Essa foto aí, ela é da Festa do Divino, que eu fui festeiro aqui no centro de São José. E ela tem um reflexo maior, porque aí está a minha família, os principais amigos, alguns amigos, que também fazem parte da minha família, eu amplio. Perfeito. Uma outra foto que nós temos aí, quem é? Essa é uma foto antiga. Essa é uma foto antiga, eu acho que nesse tempo aí eu devia ter antes dos meus 20 anos. Ali nós desidentificamos o senhor lá naquele meio. Agora não fizemos nem um círculozinho para não estragar o negócio. Não. Eu acho que eu estou do lado de cá, bem no cantinho ali, olhando de frente na esquerda. Mas o senhor é aquele que é bem mais jovem do que o senhor é hoje, né? Exatamente, aquele lá Então mesmo. a outra foto, vamos ver o que é que nós temos lá. Mas aquela ali é de retiros de formação que até hoje a gente faz. Acabamos de fazer no mês de novembro em Brusque, com 130 pessoas, retiros de formação da juventude e de pessoas adultas trabalhando. Uma outra foto, por favor. Essa questão ali. Aí o senhor participa bem da vida das crianças, né? Isso é meu coração. Meu coração é sempre voltado às crianças. É uma entidade da Colônia Santana, que é o Jardim de Infância Frei Antônio. A gente ajuda muitos outros, porque nós entendemos o seguinte: ou nós vamos acolher e amparar as crianças, principalmente de 0 a 6 anos, ou nós vamos ter um problema sério. Uma outra foto que nós temos aí para você. Esses são os seus amigos. Esse é o grupo pesado. Da linha de frente na montagem da festa, mas dá para ver. Amplia o quê? De pessoas que são voluntárias, de pessoas que são do bem, que estão ali ajudando gratuitamente, por um valor, como nós falamos da lei do tombamento de bens imateriais, né? Toda uma estrutura de festa, mas ele amplia para aqueles que estão lá no dia a dia, dando o seu exemplo, dando o seu trabalho, né? Uma outra foto, vereador. Vamos ver. Quem é que está aí? Aí é o seu grupo de... Isso é uma sessão na Câmara, mas é da infância protegida, se eu não me engano. Exatamente. Que são aquelas ações que no Legislativo a gente pode fazer para destacar as práticas positivas. Vamos ver uma outra foto. Aí é o dia que o senhor ganhou a eleição. Feliz da vida. Feliz da vida, né? Isso. Feliz da vida e também carregado do compromisso que a gente tem por aquelas pessoas que estão com a gente de uma maneira voluntária e gratuita. Vamos ver uma outra foto. Aí a família. Aí a minha família, são os meus filhos, né? Eu e meus filhos.
Vamos ver meus outra amores, foto. meu centro. Mais uma outra foto. Tu fizesse uma grande busca. E aí nos ainda arquivos. continua da sua... Quando o senhor foi festeiro aqui. Esse aí, quando eu fui festeiro, também esse aí, quando eu recebi o convite para ser festeiro. Na outra que passou, foi quando efetivamente eu fui festeira. Vamos ver uma próxima. É aí. Minha mãe. Aí é a base. Minha mãe é a minha base. Ela tem 83 anos, é um amor incondicional, né? E isso daí marca alguns eventos que ela faz no Natal, tudo dentro da simplicidade dela, e é uma pessoa que, para mim, ela é Agora nós temos alguém aí que deixou um recado falado, não tem? Pai, eu te admiro pela pessoa que tu és, pela tua inteligência, pela tua capacidade de ter empatia com o outro. Eu te admiro pela tua honestidade, eu te admiro por tantas coisas que eu poderia ficar dias e dias falando sobre todas as qualidades que eu amo em ti. Mas a principal delas e a que eu mais admiro é por tu seres o pai maravilhoso que tu és pra gente. Eu sou muito grata a Deus por ser tua filha e porque Deus me permite cada dia aprender um pouco mais contigo. Muito obrigada por ser o pai que tu és pra gente. Te amo mais que tudo na minha vida. Vamos ver mais um outro aí que deixou um recado. Vamos lá. Quem é que tá aí? Tem? E dizer o quanto eu te amo. Eu quero te agradecer pelo pai maravilhoso que tu és. Eu quero um dia poder ser um pai assim maravilhoso, um exemplo de retidão, de superação, de persistência, mas acima de tudo um exemplo de amor ao próximo, de serviço ao próximo. Eu te amo muito e muito obrigado por ser assim esse pai tão carinhoso e querido como tu és. Isso foi nessa linha e nessa intenção. Né, o vereador até se comoveu, não é para menos, filhos são filhos, é a base. Maravilhosa. Mas eu quero agradecer a você que nos deu a sua atenção. Estamos chegando ao final de um programa Frente a Frente com Fernando Damasio. Vereador Boacir da Silva, foi um prazer enorme tê-lo aqui. Muito obrigado por seus esclarecimentos. Obrigado e desculpe o final lhe emocionar, porque a vida é assim mesmo. Então, muito obrigado e eu quero convidar a você na próxima quinta-feira a estar comigo aqui. Eu vou falar sobre vaidade do sorriso. Olha só. Vereador, as câmeras de televisão à sua disposição para uma despedida sua aos seus telespectadores, aos nossos telespectadores, aos seus eleitores, ao povo de São José e uma mensagem de Natal para o senhor deixar o seu recado e até para economizar o cartãozinho de Natal. Está aí à sua disposição. Primeiro eu queria te parabenizar pelo programa, porque de uma qualidade que permite que a gente seja exatamente transparente naquilo que se pensa e naquilo que se age. Isso é muito importante numa sociedade que não mostra o que é qualificável. E então, meus parabéns pelo teu programa, parabéns para a tua equipe. Olha, de fato, estás de parabéns, e agradecer àqueles que nos acompanham hoje, acompanhar o programa e que vão estar nos acompanhando nas mídias, colocar sempre à disposição de nos trazer as suas observações, as suas colocações. Nós somos muito abertos a isso, a ouvir, a reanalisar, a repensar, né? A minha família, eu sou muito apaixonado pela família, e tu sabes disso, e eles deixaram claro, e ela realmente é a base de tudo. E dizer que nós queremos muito mais ampliar esse conceito de família para uma coletividade maior e fazer o melhor que tem para a nossa cidade. Desejar um final de ano maravilhoso, que o nascimento de Cristo, ele seja, não um dia, mas ele seja todos os dias da nossa vida, de tal forma que a gente possa chegar lá na frente sempre melhor do que a gente foi aqui atrás. Sempre melhor, sempre mais renascido e muito mais parecido com os princípios que Cristo vem fazer e veio nos dar nesse final de ano. Ok. Muito obrigado a você que nos acompanhou. Um convite todo especial para quinta-feira da semana que vem estarmos juntos mais uma vez, frente a frente com o Fernando Damasio. Para você, um bom final de semana, uma boa semana. E você aqui comigo, Fernando Damasio, tem um parceiro, porque aqui você tem vez e voz. Tchau!